Então, vamos começar, né? As pessoas vão entrando, já deu 3 horas. E vamos lá. Bem, formalmente iniciando, eu quero aqui agradecer ao IEL, mais uma vez, a minha casa, essa instituição que eu amo e que sou muito bem acolhida. Tenho a honra de fazer parte do corpo docente do IEL, tanto nos cursos, os cursos abertos, cursos de aperfeiçoamento, como no curso de pós-graduação. Temos o Gestão de Suprimentos, que está na 5ª turma, se eu não me engano, e eu tenho a honra de estar presente desde a primeira, com a disciplina de negociação. É um curso espetacular para quem trabalha na área de compras, no setor comercial, e tantos outros cursos que eu ministro por aí há mais de 6 anos. Eu tenho a honra de fazer parte dessa equipe. Cursos na área de gestão de pessoas, recrutamento e seleção, autogestão e liderança. Inclusive teremos autogestão e liderança ainda esse mês, no formato EAD, online, de 15 a 18 de junho. E o IEL sempre com o compromisso de proporcionar esse espaço de crescimento e de aprendizado. E quero dizer, como uma das minhas forças é a gratidão, deixar bem claro aqui minha gratidão por essa instituição e minha gratidão por todos os profissionais que me dão suporte a mim e a todos os outros meus colegas professores. Eu aprendi, nesses mais de 10 anos em gestão de pessoas, que não existe carreira solo. O que existe é uma carreira consolidada e comunitária, porque para que chegamos aonde desejamos, não chegamos sozinhos. Há muitas pessoas nos apoiando nos bastidores. Então, eu quero deixar aqui minha gratidão à equipe dos bastidores: Rosa, Ana, Mariana, Tiago, Emanuel, a Manu e tantos outros que me apoiam, que estão dando esse suporte, porque a gente chega aqui como professor e faz o nosso trabalho, mas tem muita gente trabalhando aí nos bastidores, né? E vamos lá. Meu nome é Fernanda Moreno. Aqui eu já vi que tem alunos, tem amigos. Eu agradeço imensamente por vocês dedicarem um tempo no dia de vocês para poder me ouvir, para podermos refletir. Atuo na área de gestão de pessoas há mais de 10 anos. Atuo como docente nos cursos de pós-graduação, como eu falei, inclusive no IEL. Ministro cursos, trabalho com consultoria de RH e amo trabalhar com desenvolvimento humano. Minha formação de base é administração, com algumas especializações em gestão de pessoa, em logoterapia e análise existencial. Vou falar sobre isso durante o nosso tema. E sou apaixonada pelo potencial, pela potência que é o ser humano. E o IEL ele me convidou a estar aqui com vocês nesse momento para trazer o tema, né? O recomeçar na gestão de pessoas. E aí me permitam, se vocês quiserem escrever, fiquem à vontade. Depois eu irei compartilhar todos os meus insights, tudo que eu estou trazendo aqui com a equipe do IEL, porque eu sei que vocês sempre procuram os canais, e aí eles sempre ficam com essas referências, porque caso algum participante da nossa live procure, ele pode procurar o IEL e aí vai ter as referências do material que eu irei utilizar, tá certo? Nossa live vai ficar gravada e o que vocês tiverem de dúvida a gente vai interagindo. A equipe do IEL também está aqui presente comigo, certo? Então vamos lá. Falar de retomada nesse momento, falar de recomeçar, nos traz primeiro uma reflexão de pensar onde nós estávamos antes que isso começou. Como nós estávamos, em que local, em que posicionamento, o que é que nós fazíamos, como éramos, como nos relacionávamos com as pessoas. Então, antes de qualquer decisão, de qualquer plano de ação, se faz necessário termos essa reflexão. Iremos recomeçar, estamos nesse plano aí de retomada e nesse momento, mais do que nunca, precisamos, e aí eu fiz uma trajetória para vocês, desenvolvi aqui 7 pontos que eu irei abordar, e o primeiro ponto que eu trago é o autoconhecimento. Não podemos realizar nada que não seja primeiro que parta desse olhar para dentro.
Eu só vou conseguir olhar para fora, olhar para a minha carreira, olhar para a minha empresa, olhar para a sociedade, olhar para o bem comum, se eu olhar primeiro para dentro. Se eu tiver esse olhar de autoconexão, de autoempatia, de autorreflexão, para poder dar uma resposta, para poder ter um comportamento sereno, para poder ter sensatez diante desse momento desafiador. Então, estamos aí em outro momento, né? Começamos em março com a quarentena, alguns setores pararam, outros não pararam, né? O segmento da saúde, o segmento da alimentação e tantos outros pararam. Quem pôde ficou em casa, quem não pôde trabalhou e se dedicou, mas esse momento somos chamados a ter um novo posicionamento. E antes de sair por aí, falando, fazendo, copiando, precisamos desse olhar interno, a autoconexão. Para cada ponto que eu for refletir com vocês, eu vou dar dicas de livro e vou propor exercícios. Fiquem à vontade, não é aqui a minha pretensão da receita de bolo, mas eu vou trazer para vocês o que eu tenho estudado, o que eu tenho refletido, o amparo da ciência, né? Porque tudo que vemos em comportamento humano, procuramos fontes, referências, um construto científico. Então, eu vou me permitir deixar aqui de insights para vocês, tá ok? Então, A Arte da Guerra, esse livrinho tão famoso, né, do meu tempo de faculdade, da administração, tem uma frase que eu acho interessante. Ser invencível significa conhecer a si mesmo. Então, para esse momento que somos convidados a recomeçar, com tantos desafios, com tantas particularidades e com tantas certezas, porque sim, ainda temos incertezas, se faz necessário esse autoconhecimento, certo? Então, a primeira dica aí desse livro, A Arte da Guerra, é um livro histórico, um livro que dispensa os comentários. Fernanda, tudo bem, você falou de autoconhecimento. Como é que eu me coloco nessa trajetória de autoconhecimento? Como é que eu busco esse tal autoconhecimento? E aí tem vários caminhos para isso, a terapia, temos a meditação, temos o meu elo, minha conexão com o divino, com o sagrado, com a espiritualidade, tem o esporte, que também é um canal que nos ajuda nesse momento de conexão. Para muitos, a prática de esporte é um processo. A gente sabe que nesse momento a gente está se virando como pode, inclusive eu, a academia virou a minha sala, virou a minha garagem, mas a gente encontra formas desse movimento, de se movimentar para se conectar. Suas relações, sua rede de apoio, amizades sinceras, tudo que me leve a me enxergar, a ter um amparo do outro, seja ele meu amigo, seja ele meu terapeuta, seja ele uma representação espiritual na minha vida, pela minha espiritualidade. Até aí, ok? Posso seguir? Vocês estão me ouvindo bem? Me coloca aqui um ok, para que eu possa saber, para que eu possa ver de vocês se eu sigo para o segundo ponto. Sim? Ok, então vamos lá. Tá ok? Aí. Segundo ponto, mindset. O mundo não está o mesmo. Tudo mudou. Mudou externo, mudou interno, mudou as novas formas de se relacionar, mudaram-se as formas de aprender, mudaram as formas de se conectar. E tem uma frase que eu sempre trabalho com essa frase nas minhas aulas. Eu digo assim, eu não sei de onde surgiu meu amor pelo Einstein, porque confesso a vocês que física não estava nas minhas disciplinas escolhidas do meu coração, mas eu gosto muito das colocações do Einstein. E tem uma frase do Einstein que eu acredito que ela representa muito bem mindset, que o Einstein diz assim: insanidade é querer resultados diferentes,
fazendo as mesmas coisas. Então, na primeira fala que apresentei, o primeiro ponto, autoconhecimento, lembram que eu pedi, que eu orientei, que eu recomendei, que precisamos olhar para dentro para ter um olhar sereno e sensato para fora nesse momento? A mesma coisa. É uma insanidade nesse momento eu querer olhar o mundo com as mesmas lentes de março, com as mesmas lentes do ano passado. Então, e querer o mesmo resultado, porque não vai acontecer. Vai gerar um sofrimento interno, possivelmente um sofrimento externo, porque a situação é outra. E nós, como seres humanos, somos capazes de ter essa adaptação. Então, esse primeiro momento, somos chamados a refletir sobre o nosso mindset. Refletir se o nosso mindset está rígido, refletir como eu posso chegar ao mindset de crescimento. Existem dois tipos de mindset, o mindset rígido, e o fixo e o mindset de crescimento. Para esse tema, como eu disse para vocês que eu irei, vou ficar dando dicas de livro, tem esse livro, Mindset, é um best-seller, recomendo esse livro. Esse livro, a Microsoft, o CEO da Microsoft recomendou que todos os seus colaboradores leiam esse livro. Mindset quer dizer mentalidade, traduzindo, um modelo mental. Nós podemos configurar nossa mentalidade, nosso modelo mental, agora, claro, com exercício, praticando. Nada é de forma gratuita, sem esforço. Agora eu decido ter um mindset de aprendizado. Eu vou ter que fazer a minha parte sobre isso, certo? Então, é importante, recapitulando, mindset fixo, mindset de crescimento. E aí, quando nós percebemos sobre a importância do mindset, vimos algumas dificuldades. Por exemplo, eu posso ter um mindset de crescimento para determinadas áreas e eu posso ter um mindset fixo para determinados assuntos, para determinadas questões. Deu para entender? Então, para que a gente não fique nessa, ai meu Deus, eu sou mindset fixo, eu sou mindset de crescimento. Não, para determinados assuntos, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu adoro estudar de forma remota, ou seja, eu sempre tive, por questões até de tempo mesmo, por questões de prioridade, se eu pudesse estudar e fazer muitos cursos online, para mim era maravilha. Porém, eu acreditei que eu não conseguia ler livros digitais. Deu para entender? Porque eu tenho que estar grudada, agarrada com o livro, sentindo o livro, grifando. Só que durante esse momento em que muitas gráficas estavam fechadas, e que eu não dava conta de imprimir tudo que eu precisava, eu comecei a trabalhar e exercitar esse músculo do mindset de vou ler artigos no celular, vou ler os livros que eu posso ler, a natureza agradece a não tanta impressão de papel, e comecei a trabalhar, porque nessa questão o meu mindset era fixo, eu não consigo ler, era o que eu dizia para mim mesmo. E claro, o meu cérebro não é bobo, ele entendeu o meu comando, ele entendia o meu comando. O comando da Fernanda diz, eu não consigo ler. Faz sentido para vocês? Me falem aí. Podem colocar nos comentários que eu quero interagir com vocês. Veja o que é que vocês têm para me dizer. Até aí, ok? Fernanda. Então, vamos prosseguir, tá ok? Fernanda, então, e agora? Eu tenho um mindset fixo. O que eu vou fazer? Estou perdido para algumas questões com o meu mindset fixo? Não, de jeito nenhum. Nós vamos aqui, eu vou dar dicas para que vocês possam desenvolver esse mindset fixo. Então, vamos lá. Primeiro, antes disso,
Teve uma pesquisadora, um experimento sobre o mindset fixo, que foi muito interessante. Um grupo de pesquisadores colocou 2 grupos de estudo para com orientação, 8 encontros sobre a questão do mindset, um treinamento de 8 horas sobre esses estudantes com mindset, e outro grupo de estudantes também com 8 encontros sobre técnicas de estudo. Pegaram esses adolescentes e disseram, vamos dar o mesmo treinamento com temas diversos. Após esse treinamento, se percebeu que os os adolescentes que tiveram treinamentos sobre mindset, tiveram desempenho superior aos adolescentes que tiveram treinamento sobre técnicas de estudos. Olha que interessante, né? Isso nos diz muito, porque não é só uma questão de adquirir conteúdo, de encontrar formas, é a questão realmente de neuroplasticidade, de entendimento, de mudança de mentalidade. E vamos lá, dicas para desenvolver um mindset de crescimento, ok? A primeira, abraçar o seu mindset fixo. Não é negar. Vamos dar um exemplo. Eu dei um exemplo de que eu tinha realmente a crença e me achava incapaz de ler conteúdos digitais, porque cansava os olhos, porque não era a mesma coisa, enfim. Então, a primeira coisa, abraçar isso. Eu tenho esse mindset fixo em relação a determinada questão. Segundo ponto, identificar os gatilhos desse mindset. Pegando um exemplo, uma pessoa que tem um mindset fixo, que ela só vai para casa pelo aquele determinado trabalho, aquele determinado trajeto, perdão. E aí, existem outras possibilidades, mas ela acredita que só aquele caminho que ela conhece vai fazer sentido para ela. Ela já identificou. Ver qual é o gatilho que aciona isso. O gatilho que me leva a ler, a entender que eu só leio conteúdos físicos e não digitais, era o da praticidade, é que ia cansar os meus olhos, é que não era a mesma coisa. Para essa pessoa do trajeto, pode ser a insegurança, talvez o medo de mudar o trajeto. Não, eu não vou mudar. O gatilho é o medo. Não, eu não vou mudar, porque eu já conheço esse caminho, porque o determinado caminho pode ser que eu seja assaltado, pode ser que eu me perca, porque uma vez ela já se perdeu em determinada situação e não encontrou quem desse referência, quem auxiliasse, ou o pneu furou em um local que ela não conhecia. Deu para entender todas essas questões? Então, repetindo, a primeira, abraçar o mindset fixo, não é negar. Segundo, identificar os gatilhos que acionam esse mindset, fracasso, medo, crítica, eu identifico. Terceiro, dê um nome para ele, para esse mindset fixo. Eu já dei um nome para o meu nome do meu mindset fixo é teimosa. Por que isso, Fernanda? Porque eu vejo que em alguns momentos eu confundi na minha vida teimosia com perseverança. E isso é completamente diferente, ser teimoso do que ser perseverante. Muitas vezes eu dizia assim, porque eu sou realmente teimosa, eu achava bom ser aquilo, ser daquela forma. E depois eu entendi que em alguns momentos, desistir, voltar atrás, retomar, recomeçar, mudar de opinião, é louvável, é sadio, é próprio, característico do ser humano. E que a minha teimosia, que eu tanto louvava, muitas vezes me fazia mal. Eu não sei se faz sentido para vocês essa minha colocação. Então, eu coloquei no meu mindset o nome de teimosa. Toda vez quando eu me vejo diante de uma situação que eu estou com um mindset rígido, fixo, eu digo, olha teimosa, olha aí. Então, fica aí essa reflexão. E depois, por último, agradeça, negocie e convide algo novo. Agradeço a teimosa por acreditar que só pode estudar através de livros físicos, mas me convido eu, Fernanda, a tentar ler um material digital. Faz sentido?
Então, não é atropelar, não é negar, não é nada disso. Aí por isso que eu comecei com autoconhecimento. Por quê? Porque quando a gente se conhece, o caminho ele faz mais sentido. Então, primeiro ponto, autoconhecimento, dei como indicação a Arte da Guerra, de livro, e fiz sugestões de caminhos para trilhar esse autoconhecimento. Segundo ponto foi Mindset, indiquei esse livro, esse best-seller, que foi indicado, como eu falei, para a Microsoft, o CEO indicou para que todos lessem, todos os funcionários, né? Depois que o CEO leu, ele recomendou, porque ele queria que a empresa, como organização, convidou a empresa a ter uma mudança de mindset, como isso é importante para o ambiente corporativo, para a nossa vida. E aí, dei aqui pontos, né, para que vocês possam desenvolver esse mindset de crescimento, não negando o mindset fixo e sabendo que para algumas coisas a gente pode ter um mindset, como eu falei, estudar online para mim nunca foi dificuldade, mas ler artigos digitais é uma dificuldade, porque eu acreditava que eu não ia conseguir, que era chato, que não é a mesma coisa, que meus olhos cansam, enfim. E durante essa quarentena eu fui convidada, ou melhor, convocada pela situação atual a desenvolver essa habilidade e começar a me aventurar nessa leitura. Até aí, ok? Posso seguir? Sim ou não? Vão me dando notícias. Terceiro ponto, vamos para a comunicação empática. Estamos falando de retornar, né, de recomeçar, né, na gestão com pessoas e como essas pessoas precisam de uma comunicação empática, de uma escuta empática, de serem acolhidas, né, de serem bem recebidas, de serem reintegradas no seu ambiente corporativo, né, na sociedade de forma geral. E de dica, eu deixo esse livro, Comunicação Não Violenta, CNV, certo? Esse livro nos ensina a ver nossas necessidades, os nossos pedidos, a uma autocompreensão, a uma autoconexão com a nossa essência e também com a realidade do outro. Então, nesse momento, somos convidados a não deixar de lado esse olhar generoso para todos nós, comigo, Fernanda, e esse olhar generoso para o outro. As pessoas estão enlutadas, estão sofridas, perderam amigos, perderam pessoas, ainda estão perdendo. Estamos num cenário que houve e está havendo ainda muita dor, né? O planeta passou por isso e ainda passa. Então, nessa gestão com pessoas, não podemos... A Luana está dizendo, Fernanda, aqui na empresa já voltamos porque somos da saúde. Muitos com medo de retornar, muitos com medo de retornar, muitos com medo de adoecer. Ouvi relatos de muita gente que pediu demissão, profissionais da área da saúde, de outros segmentos, varejo, né? Em uma empresa que eu dou suporte, né, em RH, muitos funcionários da frente de loja pediram demissão com medo de se contaminarem. Algumas pessoas com medo de dizer que estão de grupo de risco, com medo de dizer que estão doentes. Então, não podemos deixar esse olhar de compaixão, esse olhar de compaixão, de sofrer com. Compaixão não é só aplicada ao contexto da dor, também se aplica no contexto da alegria. Eu me alegro com e eu sofro com o outro. Então, mais do que nunca, nesse recomeçar na gestão de pessoas, e isso, gestão de pessoas, a gente inclui, claro, os profissionais de RH, e aqui eu quero deixar meus parabéns a todos os meus colegas no nosso dia ontem, né, de celebração ontem, mas aqui eu deixo para os pais, professores, diretores, para todos os líderes, para todas as pessoas que têm pessoas ao seu redor. Mais do que nunca somos convidados, tem uma frase anônima que aqui diz, né, que a conexão humana está sem sinal. E esse momento doloroso nos mostrou quanto precisávamos
desse sinal solidário, dessa conexão através de outros formatos. Não deixamos de celebrar aniversário, não deixamos de nos alegrar com o outro, não deixamos de participar da vida do outro, não deixamos de aprender, não deixamos de ensinar. Alguns não deixaram, como a Luana falou, e tantos outros, de trabalhar, mas houveram adaptações. Eu estava falando com a minha filha antes de começar a live, e ela disse para mim: mãe, sabia que eu vou precisar de 2 tênis? O primeiro para ir no caminho e o segundo para entrar no colégio? É isso. É autoconhecimento, mudança de mindset e esse momento de comunicação, de compaixão, de conexão. Aqui o outro colega colocou que tem muito hoje a discriminação com quem tem ou teve o Covid-19. Não podemos fechar os olhos, essas pessoas precisam do nosso apoio, precisam do nosso olhar, sabe? A Rocha Sobrinho. Ontem eu me perguntava o que eu, profissional da área de gestão de pessoas, faço na minha vida. E depois de refletir, eu mandei até essa mensagem para algumas amigas. Eu mandei que, claro que nós executamos, tomamos decisões, criamos práticas, protocolos, tantas coisas importantes, seleções, treinamentos, enfim. Mas resumindo tudo isso, nós salvamos vidas. Salvamos vidas quando escutamos, salvamos vidas quando apoiamos, salvando vidas quando sorrimos para o outro, mesmo de máscara. Quando sorrimos agora com os olhos, porque é a nossa forma mais evidente de expressão. Então, precisamos desse olhar. Se eu pudesse, claro que tudo que eu vou falar aqui é importante. O autoconhecimento, ele vem como pilar, porque uma pessoa que não se conhece, ela não consegue perceber se ela está sendo empática ou não. Nem com ela, nem com o outro. Então, temos o autoconhecimento, a mudança do mindset e essa comunicação com o outro. Eu recomendo Comunicação Não Violenta e recomendo também esse livro, Coleção de Inteligência Emocional sobre Empatia, em que o Daniel Goleman ele fala da tríade da empatia, que é a tríade cognitiva, emocional e um interesse empático. Eu posso aprender empatia, eu posso desenvolver a empatia, desde que assim eu queira, eu deseje, me dedique para isso. Precisamos levantar o astral das pessoas, muitas com medo de perder o emprego. É verdade, Pedro, obrigada pelo feedback aqui. É sim, Luana, muitas pessoas com medo de perder emprego, muitas pessoas com medo de adoecer, muitas pessoas retornando ao emprego, nesse retornar, mas que perderam entes queridos, e precisamos ter esse respeito. E assim, parando, me permitam deixar aqui bem claro o meu respeito a todas essas pessoas que perderam entes queridos, todas essas pessoas que estão com essa dor do luto na sua família, dor do luto porque perderam vidas, dor porque tem pessoas hospitalizadas ainda. E não podemos deixar, temos uma imensa responsabilidade de acolher essas pessoas, de respeitar a dor dessas pessoas. Qual o nome do livro? Empatia. É uma coleçãozinha que tem empatia, felicidade, mindfulness. Esse aqui é da empatia, certo? E o comunicação não violenta. Ok? Vamos pelo quarto ponto, né? Que é propósito. Então, recapitulando: autoconhecimento, mindset, comunicação empática e propósito. Iremos recomeçar. E não podemos recomeçar sem ter um propósito, sem ter um porquê, né? A famosa frase do Nietzsche: quem tem um porquê suporta todo e qualquer como. Né? Esse propósito que nos traz esperança, esse propósito que nos faz recomeçar, não de qualquer jeito, nos faz recomeçar não de qualquer maneira, que nos faz recomeçar não para movimentar, mas é um recomeçar conectado comigo pelo autoconhecimento, conectado
com um mindset diferente, porque o momento pede isso, conectado, com um propósito conectado com compaixão, com empatia. E nesse propósito nos sustenta como pessoas e sustenta as organizações. Durante esse momento, vimos quantas organizações deixaram mais claramente ainda o seu propósito com a sociedade, o seu propósito com o coletivo, o seu propósito com a sustentabilidade. Então, é importante esse propósito, eu digo sempre, quando me perguntam, Fernanda, o que é propósito para você? Se eu pudesse resumir propósito em uma única palavra, eu resumiria propósito em âncora. Quando eu penso, quando eu sou seduzida por algo que eu acho, opa, legal e tal, aí eu lembro mais o meu propósito. E aí eu ancoro nele. Então, para mim, é uma metáfora, um símbolo que eu utilizo muito. O meu propósito é uma âncora. Por mais que tenham muitas novidades, por mais que eu seja livre para escolher tudo isso, mas eu tenho o meu propósito. Isso me evita distrações. Então, falar de propósito é falar de liberdade, é falar de responsabilidade. E aí, falando de liberdade e responsabilidade, me permitam fazer algumas observações. Estamos recomeçando, como é o tema da nossa aula, recomeçando, e é assim fundamental que nos aproximemos das pessoas, como eu já falei lá na empatia, pelo propósito. Eu provoco e até convido alguns a fazer algumas mudanças, se fizer sentido para você, é claro, porque faz todo sentido para mim. Seria muito mais acolhedor ter pessoas com brilho nos olhos do que sangue no olho. A gente não precisa mais de sangue, nem no olho, nem em canto nenhum. A gente precisa de brilho, a gente precisa de luz, a gente precisa de esperança. É isso que a gente precisa. Então, que possamos substituir o sangue no olho pelo brilho no olhar das pessoas bem cuidadas, amadas, respeitadas no seu momento, na sua dor. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. E mais uma vez, nesse momento, na pandemia, com essa situação, vimos o quanto tempo é vida. E quanto algumas pessoas perderam a vida porque não tinha mais tempo, não conseguia mais esperar. Então, ter esse olhar. E aí também a gente lembra do mindset. Se eu pude aprender que o importante é sangue no olho, eu também posso aprender que mais importante do que sangue no olho é ter brilho no olhar. Eu posso aprender que eu aprendi que tempo é dinheiro, mas eu também posso aprender, se assim eu quiser, que tempo é vida e que eu tenho imensa responsabilidade diante disso, porque a vida me convida a dar uma resposta. Então eu não posso perder tempo, mas não porque ele vale dinheiro, mas porque ele vale vida. Ele é vida e vida não tem preço. Então trazer todas essas reflexões. Não precisamos de pessoas arrastadas pelo corredor, sobrecarregadas, zumbis corporativos. Precisamos de pessoas vivas, pessoas eretas, pessoas confiantes, pessoas engajadas, pessoas empoderadas, com esse brilho nos olhos. Então, convido a vocês, e isso, o que isso tem a ver com propósito? Tudo. Né? Teve uma pesquisa na revista de Harvard que todas as empresas que têm um propósito, elas crescem financeiramente, crescem até 2 dígitos. Então, falar de propósito não é falar de coisa fofa, falar de propósito não é falar de unicórnio rosa, falar de propósito não é falar de mundo faz de conta. Ter propósito nos faz sim ter excelência, ter performance, mas isso tudo como consequência de algo muito mais inabalável, de decisões ancoradas em algo muito mais valoroso. Faz sentido para vocês? Me digam aí, eu quero ouvir vocês também. E aí temos o tempo, né? Posso seguir? Então vamos lá.
E aí, de dicas para propósito, eu não posso deixar de falar do livro Em Busca de Sentido. Então, eu sempre falo desse livro. É um livro que eu estou lendo pela 4ª vez. É um livro que eu disse para minha filha que ela tem que ler, mas ela diz, mãe, é impossível, porque você não se desgruda dele, ela tem que comprar um para mim. E é verdade, né? Eu não largo. Então, falar de propósito tem muito a ver. O Viktor Frankl, fundador da 3ª escola de psicoterapia, a logoterapia, e aí eu recomendo. Passou por 4 campos de concentração durante 3 anos e lá ele tomou a decisão de fazer um pacto, um compromisso com ele mesmo, de não se suicidar, de não se matar, diante de tanto cenário de espancamento, de privação de sono, de privação de alimentação. Só para vocês terem ideia, ele saiu do campo de concentração com 40 anos, pesando 25 quilos. E aí, esse sentido, esse propósito, primeiro o Viktor tinha o propósito de encontrar a família. Durante o período lá do campo de concentração, ele descobriu que tanto o irmão como o pai e a mãe foram mortos. Então ele fez outro propósito, que era escrever o livro que ele perdeu assim que ele chegou no campo de concentração. Então ele se colocou como propósito, como futuro de esperança de voltar a escrever esse livro. Quando ele saiu do campo de concentração, ele escreveu esse livro em 9 dias. Na verdade, ele não escreveu, ele citou, ele falou esse livro e escreveram em apenas 9 dias. Tal era a esperança, a experiência emocional tão forte de passar 3 anos em um campo de concentração. Então, esse livro, eu digo que ele e outros que eu já citei, vou citar aqui, são meus livros de cabeceira, né? E estudem, pesquisem sobre Viktor Frankl, um homem do nosso século, um homem que falou que nós somos convidados e é possível dizer sim à vida apesar de tudo. É possível dizer sim à vida apesar de Covid, é dizer sim à vida apesar da violência, dizer sim à vida apesar de tantas coisas que nos acontecem, mas a vida ela tem a sua palavra, a vida é o centro de tudo e não podemos esquecer nunca disso. O 5º ponto, eu falei sobre autoconhecimento, eu vou recapitulando, tá, gente? Falei sobre autoconhecimento, falei sobre mindset, falei sobre comunicação empática, não é verdade? O 4º ponto que eu falei foi propósito e o 5º ponto, felicidade. A felicidade não é um estado, a felicidade ela é construída. E nós, como estamos sendo convidados para esse retomar, esse recomeçar na gestão de pessoas, temos também essa missão de levar esperança, de levar brilho no olhar, de levar escuta, de levar amor, de acolher essas pessoas. E tem uma frase do Aristóteles que eu acho fantástica. Sim à vida apesar de tudo, Luana. E é interessante essa frase, só recapitulando, porque quando eles eram espancados num campo de concentração, os nazistas diziam, como é aquela música que vocês gostam de cantar? E eles cantavam, né? Tinha lá todo um trecho em que eles diziam, vamos dizer sim à vida apesar de tudo, né? E voltando aqui para a felicidade, tem uma frase do Aristóteles que diz assim, a felicidade não é para os inertes, a felicidade é para os ativos. Então, mais do que nunca, nesse momento, a vida nos convida, a vida espera de nós que sejamos ativos. Ativos para acolher essas pessoas nas empresas, ativos para acolher os nossos amigos, ativos para acolher nossas dores, ativos para acolher a sociedade, ativos para apoiarmos uns aos outros. Quero agradecer aqui a minha prima Jaciara, lá de Salvador, ao meu irmão, que também é professor de História, eu admiro profundamente. Um beijo, tenho que te atar aqui, meus irmãos e minha prima. E dizer que a felicidade não é eu ficar sentada esperando as coisas melhorarem. Porque quando isso passar, porque quando voltar ao normal, porque quando mudar, porque quando melhorar. Então, nesse momento, vamos deixar esse deitar, esse repousar
repousar, para os que estão cansados, para os que estão enfermos. E nós somos convidados a fazer isso movimentar. A maioria das mortes que está acontecendo por Covid é porque esquece o propósito de vida. Quando vemos pessoas morrendo na nossa frente com a mesma doença que estamos, e o remédio é ter calma. É ter esse olhar, Rocha, esse olhar para o outro, saber que a felicidade é minha responsabilidade, é minha construção. O que eu posso fazer nesse momento? Eu posso cuidar de 10 mil pessoas? Não, mas eu posso cuidar de uma? Ok. Eu posso alegrar a vida de uma pessoa? Eu posso escutar alguém? Muitas vezes achamos que precisamos fazer atos heróicos. E tem muitas pessoas nesse momento fazendo atos heróicos. No varejo, na limpeza urbana, no transporte, na medicina, nos hospitais, independente dos cargos. Há muitos atos heróicos. Mas também há atos ordinários que transformam nossa vida extraordinária em extraordinária. O ligar para o outro, o saber o que eu posso fazer, o que eu posso auxiliar, a dar uma palavra, a dar um alimento, a procurar um remédio que a pessoa não está encontrando e faz aquela rede de apoio. Vamos ver onde é que a gente encontra determinado medicamento, o que é que a gente pode fazer por fulano, por determinada família, por determinada empresa, como nós podemos ajudar essa empresa, ajudar essa pessoa. Uma pessoa que perdeu o emprego, como é que eu posso auxiliar em recolocá-la nesse momento? Então, há muitas coisas que estão no nosso acesso. Ouvir o outro, tem coisa mais poderosa do que ouvir o outro, desconheço. E tão importante, tão pertinente nesse momento. O dissipar o amor, o dissipar a cordialidade, o dissipar a gentileza. Então, tudo isso é importante nesse momento, né? E aí, tem um livro também, eu não peguei esse livro, mas é um livro Felicidade dá Lucro. É importante dizer que a felicidade ela não briga com produtividade, que a felicidade ela não briga com excelência, que a felicidade não é uma distração, algo para poder alegrar e não tem importância, não. Há pessoas felizes, colaboradores felizes, engajados, comprometidos, eles geram performance e resultado. Tem coisa mais triste do que uma pessoa se rastejando pelos corredores organizacionais? Tem coisa mais triste do que a pessoa não ter sentido para a sua própria vida? Então, e estamos falando de ciência, porque a ciência tem estudado o fenômeno felicidade e como isso tem atingido as pessoas em determinadas situações, situações de doença, situação de estresse, em transtornos, como a ciência tem se ocupado não só de estudar a doença, mas de estudar felicidade. E aí a gente está falando de toda a teoria, todas as pesquisas para o campo, esse campo está crescendo de forma científica. E aí vamos para o 6º ponto, né? Estão aqui comigo, né? A gente falou de autoconhecimento, de mindset, de comunicação empática, falamos de propósito, falamos de felicidade e um 6º ponto, Diego, que bom, um abraço. Cleide também, minha amiga, vim entrando aí. O 6º ponto, que é liderança. Como nesse recomeçar precisamos de liderança. E aqui eu quero reforçar que não é liderança de crachá, é liderança de vida. Eu sou líder de mim mesmo, eu sou líder porque eu sou mãe, sou líder porque sou pai, sou líder porque sou amigo, sou líder porque tenho essa função, esse cargo, esse espaço, ok. Mas eu tenho esse apelo, né? Antes de tudo, ser líder de mim mesmo. Até porque eu não posso liderar alguém se eu não lidero a mim, né? Então, é importante essa reflexão do papel da liderança, de como é importante. E aí, eu vou pegar essa fala e direcionar mesmo. Direcionar para quem está nesse papel institucional de líder. É importante entender que líder é uma entidade, que você tem uma imensa responsabilidade, que você institucionalmente fala por alguém
e que os seus atos são expressos, aí eu volto, pelo seu mindset. Então, é importante ver como você pensa, porque é como você vai agir. Então, falando agora sobre liderança, e vemos aí quantas práticas legais nesse recomeçar na gestão de pessoas os líderes estão tomando. Desde o uso da máscara, o uso do álcool, a higienização dos ambientes, a divisão no refeitório, o afastamento, os turnos, o home office para quem dá, para quem pode ficar em casa, revezamento, como a minha filha estava dizendo, mãe, talvez tenhamos revezamento, uns colegas vão um dia, eu vou no outro dia, ter 2 tênis, protocolos para assegurar a saúde física das pessoas. Então, é importante nesse momento que todos nós somos convidados a exercer essa liderança como cidadãos que somos, num papel de cidadã, eu sou convocada, mas falando em ambiente empresarial, como o papel dos líderes sempre foi importante, mas nesse momento não há escolha. A vida dessas pessoas depende de como você vai recebê-las, de como você vai cuidar, de como você vai cuidar da imunidade delas, falando fisicamente, e da imunidade delas emocionalmente. Porque não quer dizer que é porque elas não terão Covid ou porque elas já tiveram e estão curadas, que emocionalmente elas não estão fragilizadas. Então é importante esse olhar, é importante saber dessa responsabilidade. E aí, falando sobre mindset, vimos como a cadeia que já não cabia, que não tinha espaço, mas ainda se insistia por ela, de comando e controle, ela está sendo desconstruída de uma forma mais veloz, porque vimos que as pessoas, elas são capazes de entregar, que elas são capazes de ser produtivas, que elas são capazes de tomar decisões, que elas são responsáveis e que não precisa daquele líder lá marcando o ritmo o tempo todo, como se tivesse um bando de crianças dentro da empresa. Que se ele não estivesse lá, as coisas não iriam acontecer. Então, vimos esse olhar, que é possível ser produtivo. E qual o conceito que eu tinha de produtividade? É fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo e não entregar nenhuma? É um conceito de qualidade, de excelência ou de quantidade? Então, esses novos olhares, práticas que envolvem, desde, como eu falei, o álcool gel, a higienização, o fardamento, todas essas práticas de higiene, mas práticas também voltadas para o lado emocional, de escuta, de apoio psicológico, de ligação com a família. Quantas empresas nesse momento e líderes se aproximaram da família dos seus colaboradores, mesmo que de forma remota? Se conectaram para saber como está o filho, como está o pai, como está o colaborador. Então, tudo isso se mostra que é possível ser líder e não ser distante, que é possível ser líder e ser vulnerável, que é possível ser líder e dizer que tem medo e está tudo bem. Eu, muitas vezes, precisei, por clientes que são do varejo, estar lá no papel como gestora de pessoas, mas eu também estava com medo. E eu dizia para as pessoas, quando as pessoas vinham me procurar, Fernanda, eu estou com medo. Eu digo, eu também, pois agora é 2 com medo. Pois a gente está junto nessa aí. Mas, Fernanda, tanto medo a criatura aqui que eu não usava máscara não, usava era 2. Me diga aí quem está com mais medo. Só que naquele momento nós tínhamos um propósito. E cuidar um dos outros. Então é esse olhar. E eu não me senti nem um pouco menos líder, menos profissional, porque eu tenho medo, como continuo tendo. Então é importante esse olhar de proximidade com as pessoas, de ouvir, de ter práticas de escuta, de saber que eu estou com eles. É outro convite também. Lembra lá do mindset, quando eu disse de mudar alguns aprendizados, de sangue no olho, por brilho nos olhos, né? Vamos para cima. Que tal? Vamos juntos. Vamos juntos ao nosso propósito. Não precisamos ir para cima de ninguém. Não precisamos lacrar ninguém. Né? Damos as mãos através do coração, que nesse momento, por questão de segurança, pelo bem de todos, mas estamos juntos.
Para cima de quê? De quem? Precisamos estar lado a lado. Precisamos crescer juntos. Precisamos apoiarmos. Vimos nesse momento quanto a minha vida dependia da sua e a sua da minha. Então é esse olhar que a liderança, né, é impossível falar desse momento, né, antes, né, e pós, que ainda não estamos no pós-Covid, sobre o papel fundamental da liderança. Um papel, e me atrevo a dizer, um papel muito mais amoroso do que normativo. E quando eu digo amoroso, não quer dizer que o olhar no resultado. Resultado e lucro é indiscutível, toda empresa precisa ter. Agora, não precisa resultado e lucro a qualquer preço. Não precisamos derramar sangue para ter lucro, resultado e esperança. Não precisamos ter pessoas deprimidas. Não precisamos ter pessoas ansiosas. Não precisamos ter pessoas adoecidas para chegar nesse alvo, nesse objetivo, que é lícito, que é necessário, de lucro, de resultado. E por último, não menos importante, a vontade. Falamos aí de tantas coisas, do autoconhecimento, do mindset, da comunicação, do propósito, da felicidade. Falamos aí, agora por último, né, da liderança. Mas se eu, Fernanda, não tenho vontade, nada irá se realizar. Porque também entra e perpassa a vontade pela minha liberdade. Né? Tem um filósofo que diz, onde há vontade, há um caminho. Então, se eu tenho vontade, se eu me disponho a fazer esse caminho de mudança de mindset, de abraçar meu mindset, se eu abraço esse caminho com vontade de viver o meu propósito, se eu abraço com vontade esse meu papel de líder, independente se eu esteja vinculado a um cargo, a instituição ou não, porque como cidadã brasileira eu já tenho e já é suficiente isso como mãe, então a vontade é fundamental. Tem uma frase do Epíteto, e aí eu quero, que é um filósofo, nesse livro A Arte de Viver, que ele diz assim, primeiro, diga a você mesmo o que deveria ser. Primeiro, diga a você mesmo o que deveria ser. Depois, faça o que tem de fazer. Eu acho essa frase, eu acho essa reflexão profunda. E ela serve para mim como palavra de comando, sabe? Sabe aqueles dias que a gente tá meio perdido? Não sei se acontece com vocês, mas comigo muitas vezes acontece. Eu não sei o que vou fazer, não sei para onde ir, e eu me atrapalho, ok, me desorganizo, mas também me organizo. Não sei se acontece com vocês. E aí eu digo para mim mesmo, primeiro, Fernanda, diga a você mesmo o que deveria ser, e depois faça o que tem que fazer. E a ordem é essa. E muitas vezes insistimos nas confusões, nos desafios da vida, essa ordem. Primeiro fazemos, depois nós temos. Primeiro eu vou fazer, depois sei. Ser não sei o quê, porque aí já me perdi no caminho. Já deixei de ser quem eu deveria ser. Já deixei de ter esse olhar para mim mesma. Então, é importante essa reflexão, é importante esse olhar. E aí eu vou me permitir ouvir vocês. Eu ainda tenho aqui, acho que 5 minutos, mais ou menos, e ouvir vocês, se eu contribuí, se eu ajudei vocês, né, com esses pontos, com esses 7 pontos de reflexões que eu trouxe, e também dizer o quão grata eu sou por estar aqui na FIEC, grata por todos vocês que pararam para me escutar, pararam para refletir comigo aqui em conjunto dessa nova forma de conexão e querer saber se eu ajudei, se foi válido para vocês esse momento. Podem escrever aí. Os livros que eu citei foi o livro Mindset, algumas pessoas pediram, A Arte da Guerra, certo? A empatia, comunicação não violenta, certo? Para falar sobre a comunicação empática, sobre propósito em busca de sentido, sobre
a frase que eu encerrei, onde primeiro diga a você mesmo que deveria ser, depois faça o que tem de fazer, do Epíteto, a Arte de Viver. Muito bom para quem quer controlar as coisas, né? Porque o Epíteto nos mostra que o que não está no nosso controle, precisamos abrir mão e focar no que está possível, né? E outros livros para liderança, recomendo, assim como lemos A Arte da Guerra, que possamos ler O Pequeno Príncipe e saber que o essencial muitas vezes é invisível aos olhos. Então eu recomendo esse clássico. Eu tenho o meu e minha filha tem o dela. E outro livro de estimação, que é A Guerra da Arte. E ele nos fala muito sobre a questão da resistência, que casa muito com a proposta do mindset fixo, a procrastinação, a resistência. Então, são algumas dicas dos livros que eu me apoiei para fazer essa reflexão com vocês, certo? E eu agradeço demais a todo o carinho. Do dia 15 a 18 de junho, eu estarei no IEL, de forma remota, né? Então, para concluir, né, o nosso momento, o Instagram nos derrubou pelo tempo. Então, vamos lá. Estávamos lá na live e o Instagram nos derrubou, mas eu estou aqui para agradecer vocês, agradecer todos vocês que me ouviram durante esse período, dizer que já está lá a nossa live sábado no GTV do IEL, certo? Dizer que eu estarei nos dias 15 a 18 de junho dando curso Autogestão e Liderança pelo IEL, no formato EAD, online. A segunda turma que nós estamos nesse formato. A última turma tivemos 30 alunos inscritos. Foi uma experiência muito legal, muito particular falar sobre liderança nesse contexto. Então, vocês estão convidados. Qualquer dúvida, é só procurar lá a plataforma do IEL e ver as condições promocionais que estamos para o curso e dizer que estou à disposição para vocês, se tiverem alguma dúvida sobre o conteúdo abordado, certo? Gratidão a Luana, gratidão a todos os meus amigos, a todos que me ouviram, a equipe do IEL, a todos os alunos que sempre me acompanham. E desejo a todos vocês que nesse momento de recomeçar, tenhamos brilho nos olhos, muita esperança, muito amor. Cuidemos de nós, possamos cuidar de cada um de nós, cuidar das pessoas que estão ao nosso redor, seguir todos os protocolos de segurança que nos são orientados para esse recomeçar de forma segura fisicamente, mas também não deixar, porque não é importante, a nossa saúde emocional, cuidar, dar esse apoio, dar esse ouvir, dar esse acolher, dar esse olhar empático e essa escuta empática a todos que estão perto de nós, né? Com muita vontade, com muito propósito, com muita alegria, né? com muito olhar para o outro. Então é isso que eu desejo para vocês. Gratidão, é brilho nos olhos. Não precisamos mais de sangue no olho. Precisamos, aliás, nunca foi necessário, mas sim brilho nos olhos. Vamos seguir juntos, estamos juntos. Vamos olhar o tempo como recurso de vida. O tempo é vida e é isso que eu desejo para vocês. Gratidão, muito obrigada por ter esse tempo comigo. Tá bom? Fiquem com Deus e até breve.